Paz, igreja. Boa noite a todos. Creio que Deus já tem quebrado as barreiras nos nossos corações, amém? A palavra de Deus, ela transforma o nosso coração à medida que o Espírito de Deus ele vai trazendo revelação aos nossos corações. E é tremendo, Deus tem falado conosco como igreja a semana inteira, tem sido maravilhoso, né? Tem sido um privilégio da parte de Deus para nós, amém? E à medida que a palavra vai sendo falada, o nosso coração vai se enchendo de alegria. Assim como nós ouvimos nessa semana, o importante é que Deus nos ama. E é isso que importa. Porque o maior dos nossos problemas já foi resolvido, amém? Jesus Cristo morreu e ressuscitou, é isso que importa. Aleluia. Santo Espírito de Deus, nós te louvamos e te agradecemos por cada oportunidade que o Senhor tem nos dado. Senhor, a mensagem é maior que o mensageiro. Senhor, traz vida ao meu coração. Transforma o meu coração nessa noite. Revela mais um aspecto do Senhor no meu coração, para que o meu coração se encha de alegria. Senhor, o que me traz alegria, o que me traz prazer é o Senhor. Tudo que eu tenho é o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, se revela cada vez mais a sua igreja, a sua noiva. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. A cada dia, a Tua palavra diz que sem Ti nós não podemos fazer nada, Pai. Ô Espírito Santo, tenha total liberdade sobre os nossos corações. Tenha de verdade, fala isso para o Espírito Santo. Fala para ele, Espírito Santo, de verdade, tenha total liberdade no meu coração. Revela a beleza, a majestade de Jesus no meu coração. E é isso que o Espírito Santo quer fazer conosco todos os dias. Ele quer revelar a pessoa maravilhosa de Cristo nos nossos corações. O Espírito Santo, ele tem prazer em falar de Jesus. O Espírito Santo, ele tem prazer em revelar Jesus. Espírito Santo, gera esse prazer que o Senhor tem no nosso coração. Gera esse prazer de falar de Jesus no nosso coração. Gera esse prazer de conversar com Jesus em nossos corações. Gera esse prazer em contemplar a santidade, a beleza de Cristo em nossos corações. Faça isso, Pai. Transforma os nossos corações. Transforma os nossos conceitos. Transforma a nossa mente. Em nome de Jesus, Pai. Tenha total preeminência nesse lugar. Tenha total preeminência sobre a vida da Tua igreja, sobre a Tua noiva. Nós somos a Tua noiva. Nós somos o Seu exército. Você tem que ter convicção disso, amém? Todos os dias, falar: eu sou do exército do Deus vivo. Eu sou a noiva do Deus vivo. Aleluia. E é verdade, porque a palavra de Deus diz isso. E o Espírito Santo, ele testifica no nosso coração que isso é verdade. Amém? Ler um versículo aqui, antes de a gente entrar no assunto. Aleluia, nós precisamos ser guiados pelo Espírito todos os dias. Nós precisamos ser cheios do Espírito todos os dias. Todos os dias nós precisamos depender do Espírito Santo de Deus, amém? Não precisa apenas participar de um reencontro, não precisa apenas participar de uma conferência. A gente tem a liberdade de ser cheios do Espírito Santo todos os dias. Amém? Isso é verdade, irmão. É uma realidade para nós. Aleluia. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Estou lendo aqui Lucas capítulo 4, né, depois de Jesus ter sido levado pelo Espírito Santo de Deus ao deserto para ser tentado. Depois de passar 40 dias, 40 noites, ele é alimentado por anjos e ele volta para dar início ao propósito ao qual foi confiado para ele, anunciar o reino de Deus, amém? Então, Lucas capítulo 4, versículo 14. Só para a gente dar início. Versículo 14 diz assim: Jesus volta para a Galileia no poder do Espírito. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. E por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam.
E ele foi a Nazaré, onde havia sido criado. E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Versículo 17. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e o encontrou no lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me ungiu para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Amém? Então a Bíblia diz que o Espírito de Deus estava sobre Jesus para ele pregar as boas novas aos pobres. Aos pobres. A Bíblia diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Amém? É esse pobre que Jesus está falando, pobre de espírito, pobre que tem um coração aceitável em receber a palavra de Deus. E isso vai continuar por toda a eternidade, porque nós vamos depender de Jesus por toda a eternidade. Amém? E essa é uma realidade que eu preciso viver e nós precisamos viver todos os dias. O problema é que os anos vai passando, a gente vai perdendo o foco da beleza, da majestade de Cristo. A gente recebe a mensagem que nós somos salvos pela fé mediante a graça de Deus, mas dia após dia a gente é levado a oferecer atos de justiça ao Senhor para ter o amor de Deus, para tentar comprar o amor de Deus, para projetar uma imagem diante das pessoas, para mostrar que realmente estamos lendo a Bíblia, estamos conhecendo, que estamos tendo intimidade com Jesus. Eu preciso falar um versículo de cor. Quando eu estiver no meio dos meus irmãos, eu preciso falar a Bíblia para eles verem que de fato eu estou andando com Jesus. E muitas das vezes a gente entra numa prisão que só Jesus pode nos libertar. Eu vejo isso muito forte no nosso meio, no meu coração. É algumas pessoas que estão com a gente, que andam com a gente, elas se prendem mais no conhecimento do que na revelação da pessoa de Jesus. Os fariseus perderam Jesus porque eles se prenderam no conhecimento e não no Deus da Bíblia. É uma frase que o Samai sempre fala pra gente: você pode ter a Bíblia, mas você pode perder o Deus da Bíblia. E eu não quero perder o Deus da Bíblia. E Deus não quer te perder, amém? E o interessante é que a palavra de Deus, ela de fato, ela corta o nosso coração, amém? Essa noite eu estava meditando em algumas coisas e eu queria dormir, porque eu tinha que acordar cedo hoje para trabalhar. E eu dormi um pouco tarde, que não é de costume, amém? Eu durmo cedo, vocês sabem disso. Só ultrapassei um pouco do horário. E Deus estava ministrando algumas coisas no meu coração. E eu, Jesus, né? A igreja tem ouvido a sua palavra dia após dia. E é necessário que nós como igreja precisamos ouvir essa palavra todos os dias. Eu preciso ouvir essa palavra todos os dias, porque a palavra de Deus revelada, ela vai trazer esperança ao meu coração. E dentro do assunto que a gente vai abordar um pouquinho aqui, pela graça de Deus, Deus foi mostrando algumas coisas que estavam no meu coração que eu precisava ser curado. E o interessante, o dolorido é quando a palavra ela vem no nosso coração, ela corta o nosso coração, ela mostra de fato o quanto nós somos sujos e o quanto nós precisamos da graça de Deus todos os dias. Uma coisa que eu fico pensando comigo mesmo, né, no começo da nossa jornada com Cristo, a gente olha para Jesus e fala: Jesus, obrigado porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me salvou. Caramba, o seu amor é real, o seu amor me impactou. Aí você recebe um abraço gostoso do irmão e você fala: rapaz, Jesus está aqui mesmo, Jesus me ama. E como eu falei, porque é uma realidade na minha vida, vai chegando um tempo a gente vai perdendo essa essência. Parece que Jesus não está mais perto, parece que Jesus foi embora. Parece que agora que eu tenho que estudar o Charles Spurgeon, agora eu tenho que estudar o John Wesley, porque eles estavam mais perto de Deus, então eu estudando eles, eu vou chegar perto de Deus também. Eu tenho que estudar o fulano, o ciclano, porque realmente eles são homens de Deus. Eles são grandes homens de Deus. E de fato são grandes homens de Deus. O justo tem memórias eternas, amém? Mas esse Deus do Charles Spurgeon é o seu Deus.
Esse é o seu Deus. O Charles Spurgeon teve o momento dele. O John Wesley teve o momento dele. E o seu? Como que está sendo o seu tempo com Deus hoje? Como está sendo a sua caminhada com Deus hoje? Os seus planos com Deus hoje? Os seus propósitos com Deus hoje? Irmão, às vezes a gente se projeta para transmitir uma mensagem. Não, Jesus, a sua mensagem tem que impactar com amor as pessoas. O amor não se alegra com a mentira, o amor se alegra com a verdade. Muitas vezes essa palavra vai ser dura para cortar o nosso coração e a gente reconhecer que somos doentes. Quantas vezes lá fora a gente deixou de olhar para Jesus e a gente volta humilde, a gente volta manso, a gente volta aceitável, querendo receber a palavra, a gente volta não se considerando digno, mas vai passando o tempo, a gente vai meditando, a gente vai estudando, uau, agora eu sou digno de aceitação, uau, Deus tem falado comigo no meu secreto, agora eu sou mais aceito do que a Juliana, agora eu sou mais aceito do que o Hermeson, agora eu tenho mais conhecimento do que o André. Um monte de homem de Deus que tem, um monte de pessoas que têm conhecimento estão indo para o inferno agora. Conhece a palavra, mas não tem o Deus da palavra. Não ama o próximo, não serve o próximo, fala mal das pessoas no secreto, julga as pessoas no secreto. E o Espírito Santo de Deus não se agrada disso. Sabe por que eu falo isso? Porque essa é a minha condição. Essa é a minha condição, é a condição de cada um de nós, e Deus quer trazer cura ao nosso coração. E de fato, a gente precisa reconhecer que somos doentes e precisamos do remédio que é Jesus Cristo. Tem um vírus maldito que habita dentro de mim e habita dentro de você que se chama pecado, e não é brincadeira. O único antídoto para combater é Jesus. Assim como foi falado desde o começo, Miriam, Jesus ele quer curar por inteiro, ele quer tirar a lepra, ele não quer colocar só uma capa e falar, você está bem agora, ele quer curar você. Senhor, se quiseres pode me curar, eu quero, seja curado. Jesus, quando ele se revela para uma pessoa, ele faz algo extraordinário. Aí você pode dizer, mas Jesus faz coisas simples. O simples de Jesus é extraordinário, o simples de Jesus é acima da média. O simples de Jesus é acima da média. Amém? E o interessante é que quando a palavra de Deus ela nos confronta, isso é muito bom. Porque Jesus ele não veio para trazer condenação ao mundo, ele veio trazer salvação. Ele veio trazer salvação. Amém? Ele veio buscar os doentes. Ele veio buscar os pobres de espírito. Eles vêm buscar aquele que reconhece ele como seu Senhor e Salvador. Então é por isso que nós estamos aqui hoje nessa noite, amém? Porque eu creio que você se considera um dependente de Jesus, um pobre de espírito pela graça de Deus. Se você não considera, pode ficar tranquilo, Deus vai mostrar no seu coração. Pode ficar tranquilo, fica tranquilinho, Deus mostra, amém? Vai pegar uma coisa que o Leco falou, às vezes é necessário que Deus nos leve ao fundo do poço para mostrar algo que está no nosso coração. E se for algo de Deus fazer isso, Ele vai fazer, e glória a Deus, toda honra e toda glória pertence a Ele, amém? E eu fico pensando, né, comigo mesmo, o quanto eu rejeito a palavra de Deus no meu dia a dia, o quanto eu rejeito a pessoa de Deus no meu dia a dia. Isso daí eu falo que é uma realidade. Poxa vida, Deus me deu 24 horas do dia. E quanto tempo eu não invisto na pessoa de Jesus? Quanto tempo eu não ando com Jesus? De estar conectado de coração com Ele. E Deus ele quer mudar isso no meu coração, no coração de cada um de nós. Deus ele quer se revelar para cada um de nós de forma maravilhosa, de forma individual, de forma coletiva. Deus ele quer gerar o prazer dele no nosso coração, amém? E essa é uma realidade. Deus tem falado com a gente aqui, graças a Deus que Deus tem levantado pessoas para pregar o Evangelho. Cada um de vocês tem 5 pães e 2 peixinhos para dividir e alimentar uma multidão, amém? Isso é tremendo da parte de Deus. Agora, pega os fariseus, um monte de conhecimento de cabo a rabo, sábados aos sábados na sinagoga, mas não tinha vida, não tinha transformação.
O interessante é quando Jesus ele sai do deserto no poder do Espírito, o nome dele continua sendo famoso, amém? No nosso meio é isso que tem que acontecer, não é o meu nome ser famoso, não é o do Charles Spurgeon ser famoso, é o nome de Jesus que tem que ser famoso. Uma coisa Deus falou comigo no domingo através da vida do Hermes, ele está lendo um livro dos pais da igreja e ele falou assim, eu tenho visto a graça de Deus na vida desses caras. E é isso que Deus faz com a gente. Eu estou vendo a graça de Deus na vida do André todos os dias. Eu tenho visto a graça de Deus na vida de cada um de vocês todos os dias. Porque vocês estão aqui e eu estou aqui pela graça de Deus. E quem disse que ser grande aos nossos olhos é grande aos olhos de Deus? Quem foi que disse isso? Onde está escrito isso? Só é grande quem Deus diz que é grande. Nascido de mulher não é maior que João Batista. Jesus disse isso para João Batista. Amém? E é isso que importa, e também não importa se nós somos grandes aos olhos dos homens, o importante é que Deus nos define. Ele como a gente meditou, Ele nos fez de forma especial e admirável, porque isso foi uma realidade de Jesus, quando Ele estava sendo gerado como homem no ventre de Maria, amém? Passa a ser a realidade sobre nós. Glória a Deus. Deixa eu tentar entrar aqui no foco aqui. Mas estava ardendo no meu coração de falar isso. Por quê, irmãos? Nós precisamos ser curados. Toda vez que o irmão for falar a palavra de Deus para mim, que queime o meu coração mesmo. Que seja como Jeremias, quando eu digo não mais mencionarei, não falarei no seu nome. O fogo arde, Deus. O fogo queima. Que isso aconteça todos os dias nos nossos corações, amém? Por isso que eu preciso ser cheio do Espírito Santo todos os dias. E é o que Deus tem falado diretamente, várias vezes através do nosso pastor, de ter uma vida de intimidade com Jesus. E Deus quer nos levar a essa realidade, pela graça de Deus. É por isso que nós estamos aqui juntos, porque nós queremos isso. E nós não sabemos alcançar isso, e nós precisamos do Senhor para nos conduzir a esse caminho. E à medida que nós vamos andando nesse caminho, a gente vai provando da liberdade do Senhor. Amém? As pessoas vão vendo a glória de Deus na sua vida. Amém? Isso é tremendo demais, glória a Deus. E é isso que importa, Deus ama cada um de nós. Isso é o que importa, amém? E à medida que a gente vai tendo essas revelações, à medida que a gente vai andando nisso, a gente vai realmente provando da liberdade do Senhor. A gente vê pessoas que andaram com Deus andando nessa realidade. E isso é um projeto de Deus para nossas vidas também. Amém? Então vamos lá. Efésios capítulo 5, versículo 18. Oh, aleluia, glória a Deus. E a hora passa. Efésios capítulo 5, versículo 18. Eu vou ler aqui na mensagem que eu copiei da mensagem, está aqui escrita. Mas vocês podem abrir na Bíblia de vocês, Efésios capítulo 5, versículo 18. Deixa eu ver aqui. Vou ler aqui na versão mensagem. Diz assim: não busquem alegria se embriagando com vinho. Isso acaba em libertinagem e imoralidade. Ao contrário, bebam do Espírito de Deus à vontade. Ao contrário, bebam do Espírito de Deus à vontade. Ou então na NVI, não se embriague com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito. Deixem-se encher pelo Espírito. Amém? Então vamos abordar algumas coisinhas aqui. Depois a gente vai entrar na segunda parte do ser cheio do Espírito Santo. Então, o que o vinho ele faz? O vinho, literal, como Paulo tem falado, o vinho que tem fermento, nos nossos dias de hoje, o vinho que realmente tem o álcool, que nos deixa embriagado, ele nos leva à libertinagem. E o que é a libertinagem? É o mau uso da liberdade de um indivíduo. É a extrapolação da liberdade. Quando isso acontece, os limites são ultrapassados. E a integridade física, emocional ou psicológica da outra pessoa é posta em causa. A libertinagem leva a uma falta de respeito pelo próximo, indica falta de dignidade e bom caráter.
E a Bíblia nos aconselha isso: não se embriague do vinho que vai trazer esse resultado, o mau uso da sua liberdade. E a Bíblia diz assim em Gálatas capítulo 5, versículo 1, que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Amém? Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E também a Bíblia, quando ela se refere a vinho, ela usa algumas metáforas, ou então algum estilo figurado, para falar e abordar de outros assuntos, amém? E é um pouquinho do que eu quero tratar com vocês. Foi algo que Deus falou muito comigo, né, quando eu participei lá do Unifink, lá em Campinas. Foi algo que Deus ministrou diretamente no meu coração. Foi uma das palestras mais impactantes, que Deus mostrou algumas sujeiras que Ele quer limpar, Ele quer transformar, e foi demais, porque a palavra de Deus, ela mostra mesmo o nosso coração, ela sonda as coisas mais profundas e traz à tona, para que nós possamos ser curados, amém? Por isso que a Bíblia diz assim: e Deus enviou a sua palavra, nos curou e livrou da morte. A palavra veio para trazer vida, para trazer cura, para nos livrar da morte, amém? E essa palavra se chama Jesus, amém? Jesus veio nos limpar, nos curar, nos transformar, nos dar uma nova vida, nos dar uma nova veste, veio reatar a nossa aliança de amor com o Pai por toda a eternidade, amém? E nós temos que pensar durante todos os dias nessas verdades, pensar no Pai, pensar no Filho, pensar no Espírito Santo, porque são essas coisas que traz alegria ao nosso coração, porque dia após dia nós estamos vendo os noticiários. Hoje mesmo lá na Alemanha, um monte de pessoas morreu. Esses tempos atrás na França, o cenário está sendo preparado para que o rei do mundo ele seja manifesto. O mundo rejeitou o verdadeiro rei. O verdadeiro rei deles está vindo agora, que é o anticristo. E Deus vai dar. Com lisonjas corromperá aqueles que têm violado a aliança, mas o povo que conhece ao seu Deus permanecerá com firmeza. Amém? O povo que conhece o seu Deus permanecerá com firmeza. Porque guardaste a palavra da perseverança, eu guardarei da grande tribulação que está por vir. Amém? E são promessas da palavra de Deus. Amém? Então vamos voltar aqui. Então, em alguns outros contextos, né, de forma figurada, a Bíblia vai falar sobre o vinho. Abre aí, deixa eu ver aqui, em Jeremias capítulo 51, versículo 7. E eu vou usar algumas frases de forma figurada relacionada ao vinho. E eu creio que Deus vai falar aos nossos corações, amém? Glória a Deus. Jeremias capítulo 51. Então, só para voltar ao foco, em Efésios capítulo 5, do versículo 18, né, Paulo realmente está falando do vinho literal, do vinho com fermento, ou nos nossos dias de hoje, o vinho de álcool, que contém o álcool. Agora a gente vai ver o vinho como metáfora, de forma figurada. Deus querendo expressar algumas ideias para nós, amém? Versículo 7... Isaías 51, versículo 7, diz assim: a Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou a terra toda. As nações beberam o seu vinho, por isso enlouqueceram. A Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou a terra toda. As nações beberam o seu vinho, por isso enlouqueceram. Se a gente meditar um pouco na história da Babilônia, a gente vai ver algumas coisas que era muito forte, né, nessa nação com relação à idolatria. A gente vê quando, né, o povo de Israel é levado lá, eles são levados a estudar a cultura da Babilônia, né, eles mexiam muito com magia, eles adoravam outros deuses, eles praticavam a imoralidade sexual. A gente vê isso também, deixa eu ver aqui, aqui separei, em Apocalipse capítulo 17, ó, versículo 1 e 2. Apocalipse 17, versículo 1 e 2 em diante. Diz assim: um dos 7 anjos
que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: venha, e lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram, os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então a gente vê aqui uma metáfora com relação à palavra vinho como prostituição. Os reis da terra se embriagaram com o vinho da prostituição. Amém? E é isso que eu quero tratar e falar, que Deus traga cura aos nossos corações, porque usando essa metáfora, Deus vai trazer à tona nessa noite alguns vinhos que têm nos embriagados, alguns vinhos que têm nos feito adormecer e perder o foco, perder a centralidade da pessoa de Jesus. Amém? Eu creio que durante a mensagem o Espírito Santo vai trazendo isso ao nosso coração e a gente vai expor isso diante de Deus para que nós possamos ser curados. Amém? Provérbios 29, versículo 9. Glória a Deus, aleluia. Deus ele enche o nosso coração de alegria, amém? Em meio ao tempo difícil que nós estamos vivendo, Deus coloca alegria no coração dos seus filhos. Deus faz isso, Deus é bom, amém? A gente vê um monte de coisas negativas acontecendo, mas meio a tudo isso, Deus coloca alegria no nosso coração. Por quê? Porque Ele está no controle de todas as coisas, Ele é soberano sobre todas as nações, amém? E o reino dos céus é paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Isaías 29, versículo 9, vamos lá. Perdão, Isaías 29, versículo 9. Perdão, Isaías capítulo 29, versículo 9. Depois nós iremos ler Provérbios. Diz assim: pasmem, fiquem atônitos, seguem-se a si mesmo e continuem cegos. Estão bêbados, porém não de vinho. Estão bêbados, porém não de vinho. Cambaleiam, mas não pela bebida fermentada. O Senhor trouxe sobre vocês um sono profundo. Fechou os olhos de vocês, que são os profetas. Cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Então a Bíblia fala de um vinho, mas não o literal, não o que traz embriaguez, mas um vinho que traz a cegueira. Um vinho que está relacionado a um estilo de vida mundâneo, que traz cegueira ao nosso coração, que nos impede de enxergar aquilo que Deus está fazendo, que nos faz perder o propósito do qual Deus nos chamou para andar. Isso é muito sério, isso é muito forte na cultura que nós vivemos hoje, né? Algo que Deus, né, trouxe para nós, de que Deus nos fez de forma, cada um de nós de forma especial. E se a gente for real com nós mesmos, a gente tem um complexo, algum complexinho que Deus quer nos curar, amém? Quando eu era adolescente, eu tinha um complexo com o nariz. Hoje eu nem olho mais pro nariz, mas eu tinha. Eu olhava pro nariz do meu primo, era fininho, eu falava, caramba, eu queria ter um nariz fininho. E é verdade, só que hoje não penso mais nisso, amém? Deus nos curou. E isso é tremendo, amém? Esse é o nosso Deus, cara. Esse é o nosso Deus. Eu fico pensando a hora que nós vamos estar com Ele para todo sempre. Eu fico pensando nisso, porque Deus me leva a pensar nisso, porque por mim eu não ia pensar, mas Deus leva nós pensarmos nessas verdades, amém? Eu creio que cada um de vocês pensou em alguma verdade de Deus nesse dia hoje, amém? Eu creio que cada um de vocês pensou em algo que trouxe esperança. Senhor, só mais um pouco, daqui mais um pouquinho nós vamos ver a sua face, daqui um pouco tudo vai acabar e nós estaremos com o Senhor para todo sempre. Mas também não podemos fugir da responsabilidade que o Senhor nos deu, nos ensina a viver uma vida de santidade, andar com o Senhor em meio a esse tempo que nós estamos aqui agora, igual Deus falou para Elias, come e bebe porque a caminhada ainda é longa. Amém? E louvado seja o nome do Senhor. Deus está conosco, amém? E é isso que, uma das coisas, já vou voltar para esse foco, uma das coisas que Deus tem falado muito ao meu coração. Não importa fazer um monte de coisa, assim como o pastor tem falado, o importante é o Espírito Santo estar nos guiando. O importante é ser guiados pelo Espírito.
Importante é ser direcionado pelo Espírito à pessoa de Jesus. Só uma coisa que o Espírito Santo vai fazer: levar você a Jesus. Ele vai levar você a Jesus. Não tem outro lugar que Ele pode te levar a não ser Jesus. Amém? E quantos de nós hoje temos perdido Jesus? Por manter uma aparência, por manter uma posição, por dizer que temos uma sabedoria, um conhecimento. Quantos de nós temos perdido Jesus? O Buleco me relembrou algo ontem que a gente ouviu faz tempo, né? Tivemos estudo. Maria era mãe de Jesus, um presente, mas ela só foi dar conta que Jesus não estava mais com eles depois de 3 dias. Depois de 3 dias ela vai lá, vê se Jesus está lá no meio da família. Jesus não estava. Jesus estava na casa do Pai. Amém? E muitas das vezes a gente pode ter Jesus como garantido e Jesus não está conosco. Mas eu tenho a palavra que sustenta o exausto. Eu tenho os estudos. Eu tenho uma posição. Mas isso não quer dizer nada, gente de Deus. Deus se importa o quanto você se importa em conhecer a Jesus. Só uma coisa que o Espírito Santo está fazendo hoje: te levando a conhecer Jesus. E se o Espírito Santo tem feito isso, se o Pai tem feito isso por meio do Espírito Santo, não tem como seu coração não se encher de alegria, irmão. Se Deus revelar Jesus, não tem como você abrir mão das coisas dessa terra para seguir o Rei. Não tem como. Não tem como. Se Deus revelar o verdadeiro tesouro, não tem como você abrir mão dessas coisas que vão passar por ganhar o verdadeiro tesouro que é Jesus. Não tem como. Porque quem é encontrado por Jesus é encantado por Ele. É transformado por Ele. Esse é o problema que nós estamos vivendo hoje. Nós pegamos Jesus como garantia. Jesus, mas o Senhor sabe, nós estamos aqui na terra, precisamos fazer isso aqui, preciso investir tempo nisso aqui. Marta, quando tentou fazer isso, Jesus falou: Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, mas só uma coisa importa, só uma coisa é necessária. E a Maria escolheu a melhor parte. Quantas vezes no dia eu estou inquieto e preocupado com tantas coisas? Quantos dias eu estou inquieto e preocupado com tantas contas? Elas não param de chegar. O correio sabe nosso endereço. Está marcado lá todo dia 20. Vai chegar lá. Mas o quanto eu tenho se deixado se encher pelo Espírito? Poxa vida, agora eu sou pai, agora eu sou marido, então o meu tempo agora tem que ser totalmente para minha esposa. O meu tempo agora tem que ser totalmente para os meus filhos. Para mim ter tempo com a Michelle, com a Kate, com o Samuel, primeiro eu tenho que ter tempo com Jesus. Porque se eu não tiver tempo com Jesus, eu não vou querer ter tempo com eles. Amém? Isso é uma realidade que Deus quer mudar o nosso coração. Assim como o Du, né, fala direto aqui pra gente. Nós estamos aqui na cultura do Brasil, mas essa não é a nossa cultura, não. A nossa cultura é a cultura do reino. Aonde eu for, o reino está comigo. Aonde eu for, tem que ser a cultura do reino entronizada. Tem acontecido isso, irmãos? Aonde você está, o reino está? Aonde você está, a cultura do reino está sendo implantada? O reino está sendo florescido? Se não tiver, tem que começar a estar pela graça de Deus, amém? Deus quer nos levar a essa realidade. A cultura do Brasil vai passar. A cultura do Brasil é passageira. Mas a cultura do reino é um reino eterno. É eterna. Amém? Então vamos voltar aqui pro vinho, porque a hora passa. Ainda bem que hoje é sexta-feira, amém? Tô brincando. Amém, ainda temos bastante tempo. Oi? Melhor parte. Só poderia ter trocado essa água aqui por café. Amém, glória a Deus. Provérbios 4:17. Espírito Santo. Provérbios 4, versículo 17. Vou tentar correr um pouquinho. Diz assim: pois eles se alimentam de maldade e se embriagam de violência.
Então a gente vê aí que existe uma embriaguez que nos leva a alimentar a nossa maldade, que nos leva a se embriagar na nossa violência. E essa é a condição que nós estamos vendo lá fora, né? As pessoas, elas têm perdido o bom senso, elas não têm mais discernido o que é o certo e o que é o errado. As nossas crianças na escola estão sendo bombardeadas, porque os nossos governantes, eles estão embriagados com o vinho da corrupção, com o vinho da prostituição, com o vinho do que eu quero mais. E eles eram aqueles que poderiam, né, defender um pouco a moral. Eles têm sido embriagados e se perdido. E isso tem acontecido algo. Isso vai contra a lei de Deus. Isso vai contra o coração de Deus. Porque o desejo do coração de Deus é entronizar, é gerar, é imprimir a lei do reino nos nossos corações, para que a gente possa ter vida, para que a gente possa viver. Amém? E Deus tem preparado nós como igreja a combater essas mentiras e permanecer na verdade. Amém? Qual o vinho que tem embriagado o seu coração, irmão? Qual o vinho que tem feito você perder o foco? O vinho do conhecimento? O vinho da sabedoria? O vinho da fofoca? Qual o vinho que tem roubado Jesus de você? O vinho de projetar a imagem? Qual o vinho que tem roubado o seu coração de Jesus? O que tem embriagado você de tal forma que tem te adormecido? Deus quer trazer cura ao nosso coração. É o vinho do entretenimento? É o vinho do que eu quero ser feliz? É o vinho do que eu acho que eu estou certo? A verdade é a verdade, essa é a verdade para mim, já era? O que tem roubado Jesus do seu coração? É o vinho da falta de tempo? É o vinho que eu tenho que buscar os prazeres dessa terra? É o vinho de que eu tenho que ter Jesus, mas eu tenho que ser feliz? O que tem roubado o seu coração? O que tem te deixado adormecido, que você tem perdido o foco? O que tem nos embriagado, que tem nos feito perder o sentido? E quando eu estava meditando nisso, Deus foi mostrando várias coisas no meu coração. Algo que tem roubado a glória de Deus do meu coração. E coisas boas, como o pastor falou aqui, o embaraço. Coisa boa rouba Jesus de nós. Coisas boas roubam a beleza, a majestade de Jesus de nós. E eu creio que Deus ele vai curar o nosso coração. Eu creio nisso. Deus falou no meu coração que Ele ia trazer cura, que Ele ia nos encher do Espírito Santo dele. E Satanás tentou jogar incredulidade no meu coração quando Deus falou para mim: todos vão ser cheios do Espírito. Essa noite Deus falou isso no meu coração. Eu tenho convicção, todos vão ser cheios do meu Espírito. E no mesmo tempo Satanás tentou jogar um monte de credulidade. Eu falei: Deus, eu creio, porque a tua palavra diz, a promessa é para nós. A tua palavra diz que o Senhor derramaria do teu Espírito, então eu creio. Porque é só a presença do Espírito Santo de Deus que pode nos libertar, nos tirar desse sono, fazer a gente enxergar a nossa realidade, a condição que nós estamos vivendo e ser curados de fato. Amém? Cada um de nós aqui precisamos da cura no nosso coração. Então pensa nisso. Qual é o vinho que tem roubado você de Jesus? O que tem feito você se embriagar no seu dia a dia? Pensa nisso. O que tem roubado mais de Jesus no seu coração? O que tem prendido o seu coração? Qual é o vinho? Para de se embriagar. Vamos parar, igreja, de se embriagar com um vinho que não traz vida. Vamos deixar de se embriagar com um vinho que não vai nos trazer a verdadeira alegria. Só o Espírito Santo pode trazer a verdadeira alegria. Só o Espírito Santo pode revelar a majestade de Cristo. Por isso que a Bíblia diz: os que olham para Ele são iluminados. Os que olham para Jesus são iluminados. Os seus rostos jamais mostrarão decepção. E vai ficar o que? Radiante de alegria. Os que olham para Jesus têm alegria. Os que olham para Ele têm alegria. Amém? Aleluia. Provérbios 31. Irmão,
Vamos parar de dar desculpa para Jesus, amém? Eu preciso parar de dar desculpa para Jesus. Nós precisamos de parar de dar desculpas para Jesus. Quantas vezes a gente tenta se justificar diante de Jesus? Senhor, mas eu não estou fazendo isso, eu não estou indo ali, eu não estou meditando, eu não estou participando por causa disso aqui. O Senhor entende, né? Ah, Senhor, eu não falei a verdade para o Emerson, porque senão eu ia poder machucar o Emerson. E era perigoso ele sair da igreja, Senhor. O Senhor sabe, né? Eu não falei a verdade para o André, porque o André está voltando agora. Deixa o André se firmar mais um pouquinho, depois eu vou lá e falo com ele. A gente quer vender um Jesus barato. E em alguns momentos Jesus fala assim: se afasta daqui, bando de víbora. Vocês estão aqui porque vocês comeram pão e se fartaram. Vocês não estão aqui porque vocês viram sinais e creram. Mas quem olha para Jesus e crê, mesmo sendo palavra dura, mesmo sendo palavra de mansidão, vai falar: Senhor, para onde eu vou? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para quem eu vou? Para quem eu vou? Durante tanto tempo eu fui ensinado por cada pessoa, cada mestre, e agora eu encontrei o verdadeiro. Para onde eu vou? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor tem as palavras que vai trazer cura de verdade ao meu coração. Só o Senhor tem as palavras que traz alegria. Provérbios 31, 4, versículos 31, 4 e 5. Diz assim: não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixam de fazer justiça aos oprimidos. É o que nós vemos hoje na realidade que estamos vivendo. Os nossos governantes têm se embriagado com vinho e têm perdido o sentido do certo e do errado. Têm aprovado leis que vai contra a cultura, vai contra o coração de Deus, que machuca o coração de Deus, que machuca o nosso coração. Porque o pecado, ele faz isso, ele mostra o tanto que a gente lutou por uma coroa de espinho. Ele mostra como nós somos de fato, totalmente desfigurado e uma coroa passageira. Mas Jesus mudou essa realidade, amém? Jesus mudou essa condição, amém? Aí eu coloquei aqui: existe uma embriaguez que não vem do vinho, mas de um estilo de vida, de se entorpecer com os prazeres do mundo, onde nos leva a um adormecimento que não sabemos mais o que é certo ou errado. Aí eu coloquei aqui o exemplo que eu vi lá hoje, lá na televisão em Munique. Os ataques terroristas, leis que vão contra a palavra de Deus. Precisamos ser cheios do Espírito Santo todos os dias para entendermos os propósitos e verdade de Jesus e permanecer na verdade. Amém? Como ser cheio do Espírito Santo? A gente pode abordar vários assuntos, mas vamos para Provérbios capítulo 5, versículo 18. Nós temos uma chave, dentre outras chaves. Efésios capítulo 5, versículo 18. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para permanecer na verdade. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para andar com Deus. Eu sou cheio do Espírito Santo não para mudar o mundo, mas para andar com Jesus. Amém? Nós somos cheios do Espírito Santo para conhecer a Deus. Versículo 18: não se embriague com vinho que leva à libertinagem, o mau uso da liberdade, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós temos o privilégio de poder abordar uma chave para nós. Uma das coisas que Deus ministrou no coração daquele e tem sido chave para nós, para que com todos os santos nós possamos conhecer Jesus. Está uma chave para a gente ser cheio do Espírito Santo, falando entre si, Efésios, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. Não é o que muitas das vezes acontece conosco?
Quando a gente está junto, começa a louvar, começa a falar da palavra, o coração vai se enchendo de alegria. Aonde era tristeza, começa a ter alegria. Aonde tinha depressão, começa a ter vida. Aonde tinha morte, tem vida. Porque aonde a palavra de Deus chega, ela traz vida. É isso que acontece. Nós estávamos mortos, mas quando a palavra chegou em mim e você, trouxe vida. Se cumpriu o que disse lá em Ezequiel: profetiza, filho do homem, profetiza no vale dos ossos secos, para que eles tornem a viver. Foi o que aconteceu conosco. Quando o Espírito Santo trouxe revelação, nós tivemos vida. E não para por aí. Começa hoje e vai até a eternidade. Vai até a eternidade. Porque o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo Espírito que vai nos ressuscitar. É o mesmo Espírito que vai nos dar vida com Jesus. Se o ministério que trouxe morte foi glorioso, quanto mais o ministério da justificação. Segunda carta aos Coríntios capítulo 3. Amém? Vida. O ministério do Espírito traz vida. O ministério do Espírito traz justificação. O que eu preciso fazer para ser salvo? Crer, confiar no que Jesus fez, apenas em um ato de justiça de um homem. Romanos capítulo 5, o ato de Jesus. Inocente. André, inocente. Todos aqueles que estão em Jesus, inocente. É isso que o Espírito Santo declara lá no trono agora. Inocentes, por causa de Jesus, por causa dessa pessoa maravilhosa, por causa do Deus da Bíblia, que abriu mão da glória e veio na terra, suou na terra, passou fome na terra, viveu a minha e a sua vida, para trazer justificação ao nosso coração. Isso tem que ser música para os nossos ouvidos. Isso tem que trazer alegria ao nosso coração. Porque essa é a obra que Deus requer, que nós criamos naquele que Deus enviou e no seu Filho Jesus Cristo. Olha para onde o Espírito Santo sempre vai nos apontar. Jesus. Já não é mais Kiko. Quem é o Kiko? O Kiko é um com Jesus. É um com Jesus. Isso é demais, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis em sua presença. Mas o vinho tenta nos cabalear, o vinho tenta nos deixar bêbados, tirar esse foco de Jesus. Não, Jesus, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso crescer, eu preciso ir ali, as pessoas precisam me ver. Jesus fala: filho, eu te vi quando seus ossos estavam sendo formados. Antes de você nascer, eu já tinha te escolhido. Pois Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Antes de existir o mundo, Deus já sonhava com Emerson. Deus já tinha um Emerson no seu coração. Cada um de nós, pela graça de Deus, isso cura a depressão, isso cura espírito de suicídio, isso cura espírito de suicídio, isso cura espírito de morte, isso cura orgulho espiritual. A vida de Jesus em nós nos faz se alegrar com os nossos irmãos, faz a gente chorar com os nossos irmãos, faz nós sermos verdadeiros com os nossos irmãos. Você precisa ser curado. Você está no pecado, você está no orgulho espiritual. Quem falou que os seus anos de igreja vai levar você para o reino do céu? Quem falou que a sua sabedoria, a sua posição, o seu discipulado vai te levar para o reino dos céus? Quem foi que disse isso? Não está escrito. Que vai te levar para o reino dos céus é Cristo. Ô Natanael, vem cá, filho. Você creu porque eu falei, porque você estava debaixo da figueira? Você vai ver coisas superiores. Você vai ver o Filho do Homem, os anjos descendo e subindo. Você entendeu agora que eu sou a escada que te leva ao céu? Você entendeu agora? Aquilo que Jacó estava meditando em Gênesis 29, a escada e os anjos subindo, sou eu, a ligação do céu e a terra. Cristo. Por isso tudo que Jesus faz é extraordinário, é acima da média. E Deus nos convida a viver uma vida acima da média, a viver uma vida extraordinária. Não estou dizendo aqui que você não tem que ter conhecimento, mas o quanto do seu conhecimento tem trazido vida de Jesus? Quanto do seu conhecimento tem trazido vida de Jesus? Quanto da sua sabedoria, das suas meditações pessoais tem trazido vida de Jesus? Quanto isso tem trazido ao meu coração? Irmão, diversas vezes eu tive vários estudos tremendos, mas muitos não trouxe vida ao meu coração.
coração das pessoas que me discipularam, que falaram, estava cheio de vida. Mas eu me alegrava. Caramba, tive um estudo muito louco e tal. Nossa, daqui uma semana, cadê o estudo? Um mês, um ano, 2 anos, cadê o estudo? Está anotado. Na onde? No caderno. E Deus quer que a gente anote a palavra no coração. Porque no coração vai trazer vida. No coração vai trazer cura. A palavra está perto de ti, na tua boca e no coração, amém? Por que eu estou falando isso? Porque isso é muito forte no meu coração e no coração nosso. Os fariseus perderam Jesus, irmão. Os fariseus perderam Jesus porque tiveram inveja de Jesus. Se eu tenho inveja do Peter, eu perco Jesus. Se eu tenho inveja do Mateus, eu vou perder Jesus. Foi o que aconteceu com os fariseus. Eles tiveram inveja e perderam Jesus. Atos capítulo 7, eles tiveram inveja de Estevão e perderam Jesus. Perderam o que Jesus estava fazendo. Quanto de Jesus nós temos perdido através da vida do nosso irmão? Mais uma mensagem, irmão, já escutei. O Espírito Santo, Jesus, encontro, sei as musiquinhas até de, se moscar eu já sei até os versículos de cor. Tudo bem, tem trazido vida ao coração, grava mesmo, de Gênesis a Apocalipse, está trazendo vida, grava mesmo. Porque esse é o meio da sua conversa com Cristo, através da palavra, amém? Isso é muito forte no nosso meio. Nós somos uma igreja que tem muito ensinamento, temos muitos mestres. E muitas das vezes a gente perde Jesus por se apoiar nos nossos métodos. Porque eu tive o estudo com fulano de tal, com ciclano de tal. Mas quantos estudos você teve com o Espírito Santo? Quantos estudos o Espírito Santo trouxe revelação no seu coração? É isso que importa. Amém? E pessoas aqui, primeiro precisa se humilhar e se arrepender. Fala, Deus, o vinho da soberba tem tomado o meu coração. O vinho do orgulho espiritual tem tomado o meu coração. O vinho do senso de justiça própria. Meu Deus, porque o irmão fez isso? Estou falando, não tem jeito. Isso é muito sério. Isso entristece o coração do Espírito Santo. Isso entristece o coração do Espírito Santo. Isso impede a gente de conhecer Deus na vida dos nossos irmãos. A inveja te cega. A cobiça, a ostentações dos bens nos cega, nos tira do foco que é Jesus. Se você tem buscado algo mais do que Jesus, você está perdendo o foco, irmão. Se você tem investido mais o seu tempo que não seja Jesus, você está perdendo o foco. Você precisa ser curado, eu preciso ser curado. Essa é a realidade. Não tem como passar a mão na minha cabeça, não. Fala a verdade para mim ser curado. Porque eu vou falar a verdade para você ser curado. Pouco nos importa os anos de estudo que a gente tem, no sentido se não trouxe vida aos nossos corações. Deus quer vida, Deus quer um relacionamento de intimidade. Deus quer revelar coisas tremendas do coração dele ao nosso coração. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Ele leva a conhecer a aliança. Ele leva, é Deus que leva a conhecer a aliança. Deus faz isso. Deus tem prazer nisso, Jesus tem prazer nisso. Quanto eu e você tem barrado o atuar do Espírito Santo em nossos corações, de revelar Jesus. Que Deus mude o nosso estilo de vida, amém? Que Deus mude o nosso estilo de vida. Senhor, nós queremos viver o estilo de vida do reino. Assim, vamos lá, Atos capítulo 2. Glória a Deus. Palavra de Deus para nós, para mim. Atos 2, versículo 1 em diante aí,
Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Todos reunidos num só lugar. Todos reunidos num só lugar. De repente, do céu, um som como de um vento muito forte encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo capacitava. É necessário, algumas vezes, você estar junto com os irmãos para você ser cheio do Espírito Santo. E também o seu secreto é muito, muito importante, mas às vezes é necessário estar em comunidade para ser cheio do Espírito Santo. Pessoas que falam a mesma linguagem, que estão conectadas. É importante. Isso é importante. Atos 4. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Atos 4, versículo, vamos ler do 29. Que os discípulos aqui tá é doido, vamos lá. Agora, Senhor, Atos 4, 29. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a sua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Atos 2, reunidos, foram cheios. Atos 4, reunidos, foram cheios. Amém? Depois de orarem, tremeu o lugar. Aleluia. Em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Por isso que é importante, assim como o nosso pastor sempre fala aqui, quando ele tem oportunidade de falar isso, eu preciso ser cheio do Espírito Santo todos os dias. E nós precisamos ser cheios do Espírito Santo todos os dias. Senhor, mas eu fui cheio do Espírito Santo lá em 2009. Deus quer isso para 2016. E se não voltar em 2017, se não voltar em 2018, se não voltar em 2019, 2020, e por aí vai. Ser cheios do Espírito Santo e anunciar as proezas do Senhor, anunciar as maravilhas do Senhor, amém? Aleluia. Atos 9. Ser cheio do Espírito Santo. Eu vou falar isso direto, para enxergar Jesus. Ser cheio do Espírito Santo para conhecer Jesus, amém? Para Satanás não adquirir vantagem no nosso coração. É isso que o Espírito Santo faz, nos leva a Jesus. Irmão, Jesus falava por meio do Espírito? Jesus dava instrução aos seus discípulos por meio do Espírito? Sim ou não? Sim ou não? Tem palavra bíblica para isso? Que Jesus dava instruções para os seus discípulos por meio do Espírito? Sim ou não? Amém? Atos capítulo 1. Jesus, depois de ter ressuscitado, ele dava instruções aos seus discípulos por meio do Espírito Santo, amém? E Jesus tem feito isso hoje. Ele tem nos dado instrução, ele está lá no trono por meio do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é aquele que conhece as coisas mais profundas do coração de Deus. Isso é tremendo demais. Ele sonda as coisas mais profundas do coração de Deus e fala assim: tá, João, conhece agora um pouco mais do papai. Faz isso. Aí o João está lá no encontro, recebe um pouco da revelação do amor do papai, volta transformado, volta impactado. Esse é o resultado. Esse é o algo extraordinário de Deus. Ele muda você. Amém? Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Atos capítulo 9.
O Espírito Santo faz isso. Jesus faz isso por intermédio do Espírito Santo. Ele pega um cara que estava perseguindo a igreja e fala assim: agora você vai ser perseguido. Ele muda o cenário. Ele faz você andar na contramão do mundo, amém? Que ser crente? Você está louco? Eu vou aproveitar a minha vida. Ele muda, ele faz você andar na contramão. Você é crente? Sou discípulo de Jesus, vou andar na contramão do mundo mesmo. Deus inverte os valores no nosso coração, amém? Glória a Deus por isso, amém? Louvado seja o nome de Jesus, que inverteu os valores no meu coração e no coração de vocês, amém? Glória a Deus, Deus faz isso. Pega Paulo, deixa eu ver aqui, Atos capítulo 9, versículo 17, vamos lá. Então Ananias entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte e veja e seja cheio do Espírito Santo. Às vezes você precisa de um irmão para ser cheio do Espírito Santo. Às vezes pessoas precisam orar pela Karina para a Karina ser cheia do Espírito Santo. Eu vou precisar da Karina para que a Karina ore por mim para que eu seja cheia do Espírito Santo. Não foi o que nós fizemos no encontro? A gente busca a presença de Deus com todo o coração e glória a Deus. Senhor, nosso desejo é que os nossos irmãos tenham isso também. Aí igual Pedro, a promessa é para vocês, é para os seus filhos, é para todos aqueles que creem. E o nosso desejo é que eles recebam o Espírito Santo e continuem sendo cheios do Espírito Santo. Não apenas em algo contextual como nós estamos aqui, mas uma vida diária com Ele, amém? E Ananias vai lá, vocês já conhecem o contexto. Saulo, ele está indo no caminho de Damasco, Jesus, uma forte luz, a verdadeira luz aparece para ele desmaia, fica cego, não consegue enxergar mais nada. E ele era um instrumento do Senhor para anunciar as grandezas, as proezas do Senhor que nós estamos meditando dia após dia, amém? Olha o que ele faz, ele inverte. Olha o extraordinário atuando. Onde o Espírito Santo atua, acontece algo extraordinário. Onde o Espírito Santo habita, ele tira toda a sujeira. Ele torna cada cômodo do nosso lar, da nossa casa, puro, limpa. Não é o que a Bíblia diz em Provérbios? Com sabedoria a gente enche de riqueza cada cômodo da nossa casa. Cada cômodo é enchido com riquezas pela sabedoria de Deus, amém? Isso é tremendo demais, glória a Deus. Vou ler de novo isso aqui. Então Ananias foi, mas no começo cheio de medo, né? Como a gente já sabe. Senhor, mas é ele e tal. Vai lá, Ananias. Entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha. Enviou-lhe para que você volte e ver. Volte a ver. Volte a ver. Diga assim: eu preciso voltar a enxergar. Amém? Só o Espírito Santo tirando as escamas dos nossos olhos. Só o Espírito Santo tirando o véu do nosso coração, para a gente ver a glória de Deus revelada na face de Cristo. Amém? Continuando aqui a última partinha. Deixa eu ver aqui onde eu parei. Imediatamente algo como escama caiu dos olhos de Saulo. E ele passou a ver novamente. Agora ele está vendo diferente. Agora ele está vendo aquilo que ele sempre procurou. Aquilo que a justiça dele sempre apontou. Cristo. Ele encontrou Jesus. Na realidade ele foi encontrado por Jesus, amém? Quantos de nós fomos encontrados por Jesus aqui, amém? Quantos de nós continuam sendo encontrados por Jesus aí todos os dias, amém? Glória a Deus, amém? Isso é doido, é muita glória, Deus é bom demais. Aleluia, glória a Deus. Isso é doido. Atos 10, deixa eu ver a hora aqui. Dá tempo. Atos 10, versículo 44, eita glória, ao 46, Deus gera fé no nosso coração, amém, irmãos? Você tem que ter fé para subir aqui em cima, hein? Deus gera fé no nosso coração, amém? Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.
Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falando em línguas, exaltando a Deus. Seja cheio do Espírito Santo para exaltar Jesus. Aonde você estiver, tá entendendo a necessidade de ser cheio do Espírito Santo para exaltar Jesus? No nosso emprego, na nossa faculdade, na nossa família, nos contextos que nós temos dificuldade, eu preciso ser cheio do Espírito Santo para exaltar Jesus. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo para exaltar Jesus quando as coisas derem errado para mim. Quando eu perder pessoas que eu amo, quando eu perder aquilo que eu queria, eu preciso ser cheio do Espírito Santo e falar: Senhor, o Senhor é digno, o Senhor é bom, louvado o seu nome, louvado seja o teu nome. Obrigado porque o Senhor não deu o que o meu coração queria, porque eu ia me perder. Deus faz isso, amém? Vamos lá. Atos 13, versículo 49 e 52. Esse versículo aqui também é tremendo demais. Meu Deus do céu. Que essa seja uma realidade na minha vida e na de vocês, amém? Vamos ver então. 49. A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Amém? A palavra do Senhor se espalhava por toda a região. Mas os judeus incitaram as mulheres piedosas de elevada posição e os principais da cidade, e provocando perseguição contra Paulo e Barnabé, os expulsaram do seu território. Estes sacudiram o pó dos seus pés em protesto contra eles, foram para Icônio. Os discípulos, presta atenção nesse versículo, os discípulos continuavam e do Espírito Santo. Amém? Eles continuavam cheio de alegria e cheio do Espírito Santo. Amém? Eu preciso continuar cheio de alegria e cheio do Espírito Santo. Amém? A alegria não vai ser todos os dias, mas Deus nos manda a gente se esforçar para ter alegria. É um mandamento. Alegre-se no Senhor. Amém? Glória a Deus. Mas está aqui. Depois de terem pregado e serem rejeitados, a palavra de Deus ser rejeitada, os discípulos continuaram cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém? Quando rejeitarem o continua cheio de alegria e cheio do Espírito Santo. Quando rejeitarem a palavra das nossas bocas, continue cheio de alegria e cheio do Espírito Santo. Amém? Porque essa mensagem tem que transformar o nosso coração em primeiro lugar, o meu coração, amém? Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Já estamos chegando na parte final. Temos promessas do derramamento do Espírito Santo, amém? Você recebeu o Espírito Santo? Tem mais promessa. Deus quer derramar mais. A Bíblia diz isso em Atos capítulo 2, versículo 17 em diante. Vamos ver lá. Nos últimos dias, diz Deus, vamos ver. Eu não sei quantos de vocês, mas o meu coração está queimando, irmão. De verdade, de verdade. A palavra é como fogo, de verdade, ela é como fogo. E dura também, como uma espada. Às vezes ela chega de uma forma que você fala: ui, Senhor, estava aí. Fala igual irmão Wilson: Deus abençoa. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vou ler do 14. Então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia, de todos que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhe isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, esses homens não estão embriagados com o vinho que leva à libertinagem. Estou acrescentando algumas coisinhas aqui. Como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Isaías. Está acontecendo o que foi profetizado lá pelo profeta Isaías em pelo profeta Joel em Joel capítulo 2. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dias, e ele profetizarão.
Você vai ser cheio do Espírito Santo para profetizar a palavra de Deus. Amém? Senhor, mas você, filho, eu vou colocar minhas palavras na sua boca. Jeremias, vem cá, filho. Eu vou colocar as minhas palavras na sua boca. Ô Jeremias, o que você está vendo? Senhor, eu estou vendo um ramo de amendoeira. Pois viste bem, eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra. A palavra de Deus não volta vazia. Amém, pastor, né? É por isso que o pastor prega todos os domingos, porque ele crê nisso. Quantos anos nós demos trabalho para o nosso pastor e ele domingo após domingo aqui mandando bala na palavra, porque ele crê nisso, e eu creio nisso também. É por isso que eu dou toda a minha vida por essa palavra, e eu quero dar todos os dias. E esses vinhos quer roubar. O vinho chamado emprego quer roubar a palavra. O vinho chamado entretenimento quer roubar a palavra. O vinho chamado conhecimento quer roubar a palavra. O vinho chamado cobiça, mentira, ostentação, orgulho espiritual, senso de justiça própria quer roubar a palavra. Mas eu não vou me deixar ser cheio do vinho que me leva à libertinagem. Eu vou me deixar se encher do vinho do Espírito de Deus, do vinho novo que vai trazer vida aos nossos corpos mortais. Deixar se encher de Jesus. A Bíblia diz em João capítulo 7, chegando o dia mais lindo e mais esperado da festa, Jesus se levanta. Comece a imaginar Jesus se levantando lá e falando assim: todos aqueles que têm sede, venham e bebam. Todos aqueles que têm sede, venham e bebam, e eu farei fluir rios de águas vivas do seu interior. Embaixo fala assim: ele estava falando do Espírito Santo. Pode abrir lá, está lá. João 7, capítulo 37 ao 40, vai falar isso daí. Amém? Deus tem essas verdades para mim. Deus tem essas verdades para você. O que eu preciso guardar no meu coração? Tem convicção. Deus tem essas verdades para mim. Os apóstolos foram cheios, eu também quero ser. O Espírito é o mesmo que atuou neles, é o mesmo Espírito que está hoje. Eu também quero sim, Senhor. E Deus tem isso para nós, amém? Deus quer nos levar a viver uma vida extraordinária. E para isso, pela graça de Deus, eu creio, porque Deus falou comigo e eu creio que Deus falou com vocês. Alguns vinhos que têm roubado a beleza de Jesus no seu coração, eu creio que Deus tem mostrado nessa noite para cada um de nós. Eu creio nisso. Eu creio que de algumas frases que foram citadas, você se identifica com algumas delas. E a boa notícia é: Deus quer limpar o seu coração e o meu. Amém? Então vamos orar. Grupo de louvor, pode subir aqui, por favor. A gente vai orar duas coisas. Aliás, vamos orar três coisas. Primeiro, o que o Espírito Santo... Eu quero que você dê liberdade. Faça isso, irmão. Dê liberdade para o Espírito Santo trabalhar no seu coração. Na medida que você for orando, na medida que você for sendo ministrado pelo Espírito Santo, eu creio que Ele vai trazer ao seu coração, Ele vai trazer à tona algo que tem impossibilitado, tem atrapalhado você a enxergar a beleza de Jesus. E quando Jesus começar a trazer ao seu coração, o que você vai fazer? Você vai expor isso diante de Deus. Você vai falar: Deus, é verdade, Senhor, durante anos, durante dias ou durante tempos, eu tenho sido embriagado com o vinho da discórdia. Eu tenho sido embriagado com o vinho da inveja, com o vinho da cobiça. Eu tenho sido embriagado com o vinho dos prazeres desse mundo. Eu tenho sido embriagado com o vinho da pornografia. Eu tenho sido embriagado com o vinho da libertinagem, da prostituição. E você vai expor isso diante de Deus, para Deus ouvir e falar: Deus, eu quero ser curado. Eu não quero mais beber desse vinho, Senhor. Esse vinho me deixa num estágio que eu não sei mais o que é o certo e o que é o errado. Esse vinho me deixa de uma forma que eu perco o sentido da minha vida, eu perco a razão, eu perco o meu tesouro, que é o Senhor. Eu creio que Deus tem ministrado algo no seu coração nessa noite. Deus quer curar você. Talvez seja o vinho do orgulho espiritual. Irmão, você tem humildade? Para uma pessoa, para uma criança impor a mão sobre você e orar por você, para que você seja cheio do Espírito Santo, você tem essa humildade? De deixar uma criança orar por você? Você tem uma humildade de reconhecer Jesus na vida da pessoa que está chegando hoje aqui pela primeira vez, ver a graça de Deus e falar: é a graça de Deus, é a bondade de Deus.
talvez é o vinho do falar mal no secreto. E é isso que pega muito nos nossos últimos dias hoje. Muitas das vezes se reunimos não para falar de Jesus, mas para falar mal um dos outros. Isso entristece o coração do Espírito. Isso traz morte. Isso traz sono espiritual. Por isso que a Bíblia diz: muitos são os que dormem no meio do corpo. Muitos são os que dormem. Porque muitas das vezes a gente não aprende, não tem percepção, não tem discernimento para discernir o corpo. Irmão, deixa o Espírito Santo te curar nessa noite. Eu quero ser curado. Deus mostrou algumas coisas que estavam no meu coração, e eu quero ser curado. Porque eu não quero fazer as coisas e perder o meu Senhor. Eu não quero ser visto pelas pessoas e perder Jesus. Eu não quero entrar no ato religioso. Eu quero ter prazer de estar aqui com vocês. Embora a minha carne, embora o meu físico, ele deseje tudo isso ao contrário. Mas quem disse que eu sou movido pela emoção? Mas quem disse que eu sou movido pelo sentimento? Nós somos guiados pelo Espírito. Nós somos levados pela fé na palavra de Deus. Por isso que nós precisamos ter convicção na palavra de Deus. Por isso que nós precisamos crer na palavra de Deus, que o Espírito de Deus habita em nós e Ele quer nos encher constantemente. Vamos orar isso. Aquilo que Deus for trazendo no seu coração, coloca diante de Deus e abre o jogo. Joga real com Jesus. Ó, Jesus, é isso aqui, ó. O Senhor mostrou, é o vinho da cobiça, é o vinho da pornografia, é o vinho da inveja, é o vinho da cobiça, é o vinho do orgulho espiritual, é o vinho de justiça, senso de justiça própria. Sei lá, algo Deus vai colocar no seu coração para você ser curado nessa noite. E eu creio no que Deus falou comigo. Nós vamos ser cheios do Espírito Santo nessa noite. Eu vou ser cheio do Espírito Santo nessa noite. Você vai ser cheio do Espírito Santo nessa noite. E não só nessa noite, em cada oportunidade que Deus nos der, em todos os dias que se chama hoje, nós vamos ser cheios pela graça dEle. Em nome de Jesus, começa a orar agora. Começa a expor o seu coração diante de Deus. Começa a colocar diante de Deus aquilo que tem te embriagado. Começa a colocar diante de Deus, amado, aquilo que tem roubado Jesus do seu coração. Pensa nisso. Qual que é o vinho que tem te embriagado? É o vinho da falta de tempo? É o vinho da falta de prazer na presença de Deus? Qual o vinho? Qual o vinho que tem roubado o seu coração? É o vinho da dúvida? É o vinho da incredulidade? Qual o vinho que tem roubado Jesus do seu coração? Qual? Coloca diante de Deus, seja curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra diz: estende a tua mão para realizar milagres, para realizar sinais e prodígios no nosso meio, e nos enche com o teu Espírito. Traz cura ao nosso coração. Senhor, cura a nossa lepra. Senhor, me livra do vinho, Senhor, do prazer mundâneo. Me livra do vinho do prazer no entretenimento. Me livra do vinho do orgulho espiritual. Senhor, me livra do vinho do senso de justiça própria. Me livra do vinho do julgamento, não da conformidade da tua palavra. Me cura, Senhor. Me cura. Me cura do vinho de falar mal dos meus irmãos. Cura o meu coração, me sara, me purifica, Senhor. Me enche com o teu Santo Espírito, para que eu possa enxergar a sua glória. Assim como Estevão, cheio do teu Espírito Santo, ele viu o céu aberto e viu o Filho do Homem em pé à direita de Deus, e por isso lhe custou a vida. Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, quando ele trouxe a revelação daquilo que estava acontecendo, daquilo que ele estava vendo, o céu aberto, quando ele trouxe a revelação, ele foi levado à morte. Às vezes você pode ser cheio do Espírito Santo para morrer, irmão. Às vezes você pode ser cheio do Espírito Santo para ser levado à morte. E glória a Deus por isso, porque aquele mesmo que morrer vai ressuscitar com Cristo. Essa é a promessa. Pois aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Onde está a morte? O seu aguilhão? Onde está a morte? O seu aguilhão?
O aguilhão da morte é o pecado. Senhor, o Senhor venceu tudo isso. O Senhor venceu tudo isso. A morte se tornou ao nosso favor agora. O nosso viver é Cristo, morrer hoje é lucro. Senhor, ainda que não chegou o tempo da morte física, nos ensina a morrer para nós mesmos. Nos ensina, Senhor, a morrer pelos nossos prazeres, pelos nossos desejos descontrolados, pelos nossos desejos que não trazem glória ao Senhor, pelas nossas vontades que não trazem glória ao Senhor. Nos ensina a morrer. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Nos ensina, Senhor, nos ensina a tomar a cruz. Nos ensina, Senhor, a manter o coração focalizado na cruz. Seja curado agora, irmão. Seja curado desse vinho maldito que nos leva à violência, que nos leva à maldade, que nos leva a fazer acepção de pessoas. Nos cura hoje. Espírito Santo, faz fluir o de águas vivas do nosso interior. Traz cura, joga real com Deus. Traz a luz, irmãos. Joga real com Deus. Fala: Deus, é isso aqui, eu quero ser curado. Seja curado em nome de Jesus. Seja curado em nome de Jesus. Ele enviou a sua palavra, nos curou e nos livrou da morte. Ele enviou a sua palavra, Ele enviou Jesus Cristo, nos curou e nos livrou da morte. Seja curado agora. Seja cheio da vida de Deus agora. Seja cheio da vida de Jesus agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Irmão, é muito sério isso. Irmão, não deixa passar isso. Não presta atenção no Kiko, não. Irmão, tira os olhos de mim. Esquece eu. Esquece eu agora. Esquece eu. Não lembra de mim. Começa a olhar para Jesus. Começa a olhar para Cristo agora. Começa a olhar para o seu Pai agora. Começa a olhar para o seu Pai agora. Entra no lugar santo agora. Fala com Ele agora. Expõe o seu coração. Reconhece a sua condição diante do seu Pai agora. Ai de mim que sou impuro. Os meus olhos viram o Senhor. Reconhece a sua condição de pecador. Reconhece a sua condição de doente. Reconhece a sua lepra. Você precisa ser curado. Eu preciso ser curado. Deus quer nos curar hoje. Deus quer trazer vida hoje. Não deixa passar. Não deixa o orgulho espiritual tapar isso no seu coração. Não, irmão, eu estou curado. Não, isso daí não é para mim não. Irmão, a palavra é para nós todos os dias, irmão. A palavra é para nós todos os dias, irmão. A mensagem é todos os dias, irmão. Irmão, a palavra é todos os dias. A palavra é poderosa para salvar, irmão. Ô, irmão, se hoje ouvir a voz, não rejeita o coração. Não endurece, não endurece. Espírito Santo, coloca à disposição no nosso coração para ser humildes, para receber essa palavra. Espírito Santo, coloca humildade no nosso coração para crermos nessa palavra. Coloca à disposição no nosso coração para crer nessa palavra e sermos curados. Começa a ser curado agora. Deixa o Espírito Santo fluir agora. Tua glória vem nos encher, vem nos mudar com teu poder, com tua glória vem nos encher, vem nos mudar. Clama pela presença de Deus. Clama pela presença de Jesus na sua vida. Clama por você. Clama por você. Batalha pela sua fé agora. Coloca o seu coração diante de Deus. Batalha pela sua vida agora, irmão. Clama pela presença do Espírito Santo agora. Clama. Nos mudar com teu poder, com tua glória, vem nos encher, vem nos mudar com teu poder, com tua glória, vem nos encher, vem nos mudar com teu poder, com tua glória. Então vem.
Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. O teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Agora vem e derrama o teu Espírito. Por que não hoje? Por que não agora? Vem e derrama o teu Espírito. Por que não hoje? Por que não agora? Vem e derrama o teu Espírito. Por que não hoje? Por que não agora? Vem e derrama o teu Espírito. Por que não hoje? Por que não agora? Vem e derrama o teu Espírito. Por que não hoje? Por que não agora? Vem e derrama o teu Espírito. Por que não hoje? Por que não agora? Vem e derrama o teu Espírito. Por que não hoje? Por que não agora? Vem, então vem.
prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor, o teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Teu amor, o teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro. Violentamente persegues e me abraças, me envolves em quem tu és. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. A letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, a letra mata, a letra mata, mas o Espírito vive e fica. O Espírito traz vida, o Espírito traz convicção. O Espírito Santo, ele revela Jesus. Irmão, vamos fazer mais uma oração. Eu gostaria que a gente orasse uns pelos outros, assim como nós vimos na palavra. Ananias orou por Estevão. Pedro foi pregar na casa de Cornélio. E antes de ele terminar de falar, todos foram cheios do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Para que ser cheio do Espírito Santo? Para ver Ele, para contemplar Ele. Ele é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, o reino dos céus começa a fazer festa. O reino dos céus começa a bradar. Os anjos começam a celebrar, porque o Rei da Glória está chegando. O Rei da Glória está invadindo os céus. É festa agora. Ele vai tomar o seu lugar. Ele vai sentar no trono que foi lhe preparado pelo Pai, para governar com cetro de equidade, para governar com cetro de justiça. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeia a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, ungiu-te com um óleo de alegria como nenhum outro. Esse é Jesus. Esse é o Filho de Deus. Esse é o meu irmão, é o seu irmão. Esse é o nosso Deus lindo. Esse é o nosso Deus majestoso, que cura a lepra do nosso coração. Que nos tira de uma condição de trevas e nos transporta para um reino inabalável. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É um rei verdadeiro. É um rei que tem prazer nas suas criaturas. É um rei que sempre desejou estar com os seus filhos. Oh, meu Deus. Oh, Moisés, faz conforme a figura que você viu, filho. Moisés, faz, porque eu quero habitar no meio do meu povo. Moisés, faz uma tenda para mim no meio deles, porque eu quero estar com eles. Moisés, ô filho, vai lá resgatar lá, filho. Resgata cada um deles lá, filho, porque eu quero eles de volta, filho.
Tá bom, Pai, eu vou, Pai. Eu vou lá buscar os meus irmãos, Pai. Oh, Pai, os meus irmãos pegaram a herança fora do tempo, gastaram a herança, mas eu vou lá buscar eles, Pai. Eu vou trazer eles de volta. Eles se perderam, mas eu vou colocar eles nas costas. Eu vou curar as feridas deles, Pai, e vou trazer eles de volta, Pai. Oh, Pai. Oh, Pai. Papai. Papaizinho. Oh, papai. 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 Começa a clamar agora. Começa a orar uns pelos outros. Não ora pela pessoa que você tem convivência, não. Ora pela pessoa que você não tem convivência. Ora pela uma pessoa que você não tem muita intimidade. Ora por ela lá agora, vai, irmão. Declara tudo o que você quer na vida dela. Tudo o que você queria para você, declara na vida dela. O quanto você queria de Jesus, declara na vida do seu irmão. Declara de todo o seu coração. Fala com toda a convicção. Usa a palavra de Deus. Argumenta a palavra de Deus com Deus. Fala: Pai, não foi o Senhor que disse que os meus pais sabem dar coisas maus, sabe das coisas maus aos seus filhos? O Senhor, como sendo o verdadeiro Pai, daria coisas boas, o Espírito Santo. Então começa a profetizar na vida do seu irmão, para que ele seja cheio da revelação de Jesus. Começa a profetizar na vida do seu irmão, para que ele seja cheio do Espírito Santo. Nós te desejamos, chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos, fogo que consome, nós te desejamos. Batiza-nos, fogo, fogo que consome, nós te desejamos, chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos, fogo, fogo que consome, nós te desejamos, chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos, fogo que consome, nós te desejamos, chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos, fogo que consome, nós te desejamos, chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos, nos dê mais paixão por ti, 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 nos dê mais paixão
alto largo é teu amor, fogo que consome. Nós te desejamos, chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos, fogo que consome. Nós te desejamos, chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos. Fogo que consome, nós te desejamos, chamas do amor, batiza-nos, batiza-nos. Aleluia, aleluia. A Bíblia diz: deixe-se encher, deixe-se encher. Beba vários goles do Espírito, beba vários goles do Espírito, beba vários goles do Espírito Santo. Glória a Deus. Para a gente encerrar esse momento, vamos profetizar a palavra de Deus sobre a vida das crianças dessa igreja, amém? Vamos declarar a palavra de Deus, pedir para que o Espírito Santo encha as nossas crianças, amém? A Bíblia diz assim que João Batista era cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe dele. Nós vamos orar agora e nós vamos pedir para que o Jesus Cristo encha cada criança dessa igreja com o Espírito Santo, amém? Por favor, todas as crianças aqui na frente, pais, tragam seus filhos aqui na frente, independente da idade, se tem meses, se tem 1 ano, 2 anos, 10 anos, venham todos aqui. E o que nós vamos fazer agora? Pais, você não vai orar pelo seu filho agora, porque você já ora em casa, amém? Você vai orar pelo filho do seu próximo, e você vai declarar a palavra de Deus de todo o seu coração, para que o filho do seu próximo seja cheio do Espírito Santo, amém? Vamos fazer isso pela graça de Deus. Vamos anunciar as maravilhas de Deus sobre a vida dos filhos dos nossos irmãos. Vamos declarar que os filhos dos nossos irmãos sejam cheios do Espírito Santo de Deus, amém? E eles precisam ser cheios do Espírito Santo, porque os nossos filhos têm vivido em meio a uma geração que tem corrompido a lei de Deus. Nós estamos vivendo no meio de uma geração que tem falado que eles têm que escolher o que é melhor para eles, que nas escolas estão sendo ensinadas que o importante é que eles sejam felizes, seja homem com homem, mulher com mulher. Quer fazer banheiro de homem e para mulher em um só. Nós não aceitamos isso no nosso meio. E os nossos filhos vão ser levantados como boca profética do Senhor, para serem a voz de Deus nas escolas, para falar do reino do Senhor nas escolas, para profetizar a palavra de Deus na escola. Não, eu não aceito isso. Professora, o que a senhora está falando é mentira. Isso vai contra a lei de Deus. A palavra do meu Deus diz que os homens sexuais não vão herdar o reino dos céus. Eu amo a pessoa, mas eu odeio a prática. A prática vai contra o meu Deus. As nossas crianças vão ser levantadas como boca profética do Senhor, crianças cheias do Espírito Santo, amém? Vamos orar. Começa a profetizar sobre a vida deles. Começa a profetizar. Declara a palavra de Deus sobre a vida deles, em nome de Jesus. Crianças serão levantadas